Fala galera, Diego Bonastri, diretamente dos estúdios na Casa da Laís. Tô apresentando para vocês o primeiro episódio do podcast Fala Laís. Um podcast que tem como objetivo apresentar tecnologia, inovação e rotina imobiliária para você, imobiliarista, que está buscando insights, novas plataformas, o que opera bem em uma imobiliária e você acha que pode funcionar na sua. Então é um canal educativo que compartilha o que as imobiliárias referência do Brasil estão fazendo referente à tecnologia, inteligência artificial e inovação. O nosso podcast está disponível em 3 canais: Apple Podcast, Spotify e YouTube. Então tudo que tiver disponível para você seguir, marcar o sininho, compartilhar, use sem moderação e dá essa moral para a gente compartilhar muito conteúdo interessante para o mercado imobiliário. Hoje eu recebo para esse episódio inaugural do nosso programa Fábio Franciosi, diretor da Franciosi Imóveis de Itapetininga, um grande parceiro, e eu passo a bola para ele mesmo se apresentar e contar um pouquinho da história da Franciosi. Fabião, tá contigo. Olá Diego, tudo bem? Bom, meu nome é Fábio Ambrosio Franciosi, eu sou a 2ª geração da Franciosi Imóveis, uma imobiliária que está em Itapetininga, interior de São Paulo, já com 42 anos de história, e estamos aí, eu já estou há 16 anos na operação. 16 anos? 16 anos na operação. Primeiro sucessor, então a 2ª geração. Eu e o Paulo, né, você conhece, meu irmão, e que estamos lá. Paulo já há mais tempo ainda do que eu, 2ª geração na sucessão da imobiliária. Então vamos pensar que eu tenho 43 anos, quando eu estava fazendo meu aniversário de 1 ano, em Itapê a Franciosi já começava a fazer barulho. Já começava. Cara, isso é bacana ver o tempo da imobiliária, como ela se consolidou numa cidade. Quantos mil habitantes tem Itapê hoje? Itapetininga tem 160 mil, 180 mil, fica essa média. Cara, é muita gente. Eu conheço Itapê, então sei que tem bastante operação imobiliária, e uma imobiliária se destacar no meio desse bolo todo, eu acho que é relevante, por isso que a gente traz para o mercado. Antes de eu começar a falar um pouquinho da tua operação, eu quero contar a história de como eu conheci o Fábio. Acho que ele vai lembrar, Conecta Imob de 2023. Sim. A Laís não existia ainda, então eu tinha no máximo uma camiseta da Laís e uma Laís rodando numa imobiliária lá do interior de São Paulo. E eu conheci o Fábio num corredor lá, e a gente apresentou para ele o que a gente tinha construído até ali. E aí o Fábio, de pronto, marcou uma reunião com a gente e evoluiu para a contratação da Laís. Pergunta que eu te faço: o que te chamou a atenção naquele dia para que motivasse a contratação? Qual era a dor que você sentia? Diego, a Franciosi tinha e ainda tem um volume de leads muito bom, graças a Deus, a gente não pode reclamar disso. E a gente tinha uma dor muito sentida de fazer um plantão de sábado até às 5 horas, depois a imobiliária fechava, e na segunda, quando abria, às vezes tinha mais de 100 leads para responder de locação. E aí, por mais que a gente tivesse Dá oi para todo mundo, literalmente. Pelo menos um oi, bom dia, qual é o imóvel que você está procurando? E nessa época a gente já tinha 3 SDRs, já estava partindo para a contratação da 4ª, chegamos a contratar a 4ª, deixava uma exclusiva para telefone e as outras para os canais virtuais, e por mais que elas tentassem, se desdobrassem, e com os novos leads chegando já na segunda-feira, às vezes o cara que te mandou mensagem no domingo de manhã só ia ser respondido na terça de manhã. Nossa. O que é uma coisa que perturbava muito a gente e que, quando você dá oi, ele já foi atendido por outra pessoa, por outra empresa, e você já perdeu esse cliente, né? Tem esse transbordo, né? A demora no atendimento, o cara acaba transbordando para a tua concorrência. E hoje, né, isso que atraiu muito a gente a contratar a Laís, o 7x7, 24x24. E então, hoje na segunda-feira de manhã, as corretoras só confirmam se a chave está ali e se o horário de visita que o cliente solicitou está livre para entrar em contato e falar: sua visita está confirmada
e já começamos 9 horas da manhã na segunda, tem visita rolando. É isso, cara. Isso faz a diferença. Mas eu venho conversando com muitos players do mercado e um ponto que me chama atenção é a quantidade de lead gera um atendimento por parte do corretor, às vezes automático. Então, para tirar aquela fila de novas oportunidades, novos leads, ele sai dando oi com mensagem automática para todo mundo. Você sentia isso e como isso você acha que prejudicava a tua operação, a tua experiência do cliente dentro da imobiliária? Por mais que eu acho que o nosso time é muito bem engajado e tenham muito cuidado com o atendimento dos nossos corretores, isso eu acho que é uma questão de qualquer ser humano, né? Se você tem uma fila ali com 200 números para chamar, você não vai conseguir dar toda a atenção que você precisaria. E então, naturalmente, com a Laís mantendo esse lead, nutrindo esse cliente de imóveis, o que vai para o corretor, o que transborda para o corretor, ele já tem muito mais tempo de fazer um atendimento mais diferenciado, caprichado, com o máximo de atenção necessária, como o cliente merece, porque boa parte do volume está retido na Laís até chegar o momento de passar para o corretor efetivamente. Boa. E como que, dada a implantação da Laís, e que por acaso a Laís da Franciose foi batizada com outro nome, a Laís da Franciose é a Fran. É a Fran. Então, sabe, você está falando com a Fran, você está falando com a Laís por trás, mas a gente dá a oportunidade da imobiliária batizar. Depois da entrada da Fran, você sentiu algum tipo de resistência por parte do time de corretores? Ou eles gostam, eles curtiram porque eles começam a receber um lead mais aquecido? Ou isso rolou e depois acabou? Como que receberam isso lá dentro da Franciose? Quando você dá a notícia para a equipe, ninguém conhecia, né? Ninguém nunca tinha visto essa ferramenta funcionando. O IA era uma coisa nova ainda para todo mundo, inclusive para a gente da gestão, mas com os testes, tudo, você sabe que a gente foi bem reticente no começo, fomos colocando em faixas de valores e subindo até pegar todo o atendimento da imobiliária realmente. Eles ficaram meio receosos, todos testaram, a gente passava o número da Fran e todos testaram para ver, e daí começaram a vir os feedbacks positivos, que realmente o atendimento é muito legal, nossa, que ela realmente encontrou o imóvel dentro do banco de dados do CRM, e quem mais ficou com um pouco de receio foi o SDR, achando que ia perder a oportunidade de trabalho, mas a gente conseguiu realocar praticamente todos, então não tivemos problema com a equipe. É uma coisa que se solucionou bem rápido com a qualidade do atendimento. Cara, isso é importante porque tem muita gente que fala IA vai substituir o trabalho do humano, e eu acredito no contrário. A gente vai de alguma forma realocar, empoderar profissionalmente aquele profissional. E normalmente esse profissional vai fazer algo que a gente chama de secretaria de vendas. Atuar em outras quebras no seu funil de atendimento que são importantes. Esses profissionais hoje, eles ajudam a rotina do corretor no preenchimento de CRM, confirmação de visita. Como que você direciona esse trabalho lá dentro numa secretaria de vendas? Temos SDR que virou, como a gente brinca, a mãe da Laís, lá a babá da Laís. A gestora da Laís, gerente da Laís. Que fica acompanhando todos os dias. Não o dia inteiro, logicamente, porque ela tem espaço para outras atividades, mas acompanha as conversas, vê ali uma ou outra interação que o próprio time da Laís indicou que possa ter uma antecipação. Uma oportunidade de melhoria até. Uma oportunidade de melhoria, ou um feedback para um novo treinamento de respostas, né? É um acompanhamento constante. E outros que passaram para outras etapas dentro até do time administrativo. Hoje a gente tem um SDR, um antigo SDR, que cuida da qualidade de atendimento ao cliente, então todas as pesquisas posteriores de rescisão, tudo, ela está atuando nessa área, porque já tinha esse bom, excelente relacionamento com o cliente. Isso é bom. Eu percebo uma melhora também na performance do próprio corretor.
ele começa a entender que, exemplo, nós temos a funcionalidade de fazer um remarketing. Só que para a gente fazer o remarketing de maneira nichada, ou seja, segmentada por cada motivo de arquivamento daquele lead, nós precisamos que o corretor arquive ou descarte um lead que terminou o atendimento dele pelo motivo correto. Você acha que o pré-atendimento e essas funções ativas atreladas ao pré-atendimento, de alguma forma melhoram a performance do corretor no tocante a preenchimento de CRM, organização e gestão do próprio tempo para fazer outras atividades e por aí vai? Com certeza, né, Diego? Isso é um trabalho constante, até para fazer remarketing com Laís, fazer campanhas de marketing em mídias sociais, tudo isso a gente faz muito balizado no feedback dos clientes que os corretores passam para o CRM, né? Então, é um movimento interno dentro do imobiliário de sempre estar reforçando isso para não se deixar no dia a dia se perder essa cultura, né? Mas é fundamental. Cara, eu compartilho disso, eu acho que é uma evolução da profissão. A gente fala que a profissão do corretor de imóveis lá atrás era completamente diferente. Eu lembro quando eu sentava num plantão e eu conseguia, num dia, movimentar 7 clientes. Porque uns ligavam, viam a placa e ligavam, e outros paravam ônibus, carro, desciam, entravam na imobiliária e era o tal do offline. E aí, de repente, do nada, veio portal, veio site, veio campanha, veio ads, e isso bombou de lead. É o que você fala, graças a Deus a gente não tem problema com geração de lead. Mas também tirou o tempo do corretor que estava fazendo uma série de coisas que não é aquilo que a nossa profissão foi moldada a fazer. E eu percebo isso. Então a melhora da gestão do tempo, de como ele encara as tarefas processuais da jornada dele dentro da imobiliária, tem mudado bastante. Um dado que a gente conversou no passado e que para mim é muito relevante, eu compartilho isso onde eu vou, que a média do mercado imobiliário brasileiro de conversão é de 3%. Mas a Franciose tem uma média muito superior a isso. Então eu não vou falar, vou deixar para você falar. Você vê melhoria na conversão final após a implementação, a utilização da IA no pré-atendimento? Como que era a tua taxa antes e como ficou a tua taxa de conversão, que o número para mim é sensacional. Tá contigo. Mudou muito? A nossa taxa de conversão é entre 10% e 12%, dependendo do mês. Quem estiver editando isso aqui agora joga uma bomba na edição, assim, porque é pro mercado ver aonde dá para chegar, né? Mas é um trabalho do time dos corretores, é um trabalho de todo administrativo da parte de contratos, né? Então, sem dúvida, a Laís ajuda muito. Mas ela só abre a portinha. Mas ela abre a porta, encontra o imóvel e o time tem que dar continuidade. Com certeza tem um ganho de agilidade com a ferramenta, mas se a hora que cai para o corretor ele não faz o trabalho dele, também foi inócuo todo o investimento com a IA e com a ferramenta. Justo. Então é sempre um processo, uma cadência. Exato, um processo que começa ali, mas tem que dar continuidade com o corretor fazendo o melhor, com a gestão fomentando isso. Eu acho que o fato do corretor ter um pouco mais de tempo e não ter tanto atendimento para dar início, fazer o ativo ali daquele número que mostrou o interesse no imóvel, com certeza melhorou bastante nossa conversão, né? Isso é evidente. Itapetininga, por ser uma cidade pequena, tem uma característica de ter muito atendimento presencial. E isso era uma coisa que também dificultava muito, porque quando o cliente entra na empresa e quer falar com o corretor tem que atender, logicamente, e aí aquela lista de chamados que ele tem para fazer, ou mesmo para dar continuidade, se eu já estou falando com você no WhatsApp, já te mandei um imóvel, você me responde que não é aquele, que agora quer um com outra característica, quebra a experiência. Quebra a experiência, né? Eu não posso ficar 40 minutos sem te responder na conversa. Aí você consegue atender e fazer um offline. Presencial, exatamente. Perfeito, cara. Offline. Agora, você me falou uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Eu acredito que o fato do corretor na época não conseguir atender todo mundo, ou ter que deixar aquele cliente que ele estava atendendo para atender um que chegou presencial, gerava reclamação.
É evidente. Tendo 100% dos leads atendidos, os leads digitais, praticamente em tempo real, em poucos segundos, diminuiu a reclamação? Com certeza, diminui a reclamação e hoje, nas pontuais que a gente tem, a gente consegue com muito mais facilidade entender com qual corretor que está e identificar e fazer o ajuste fino. Fazer o ajuste fino e entender por que aquele retorno não foi na velocidade que o cliente esperava, né? Às vezes não é nem que teve a demora, é só não foi realmente na velocidade que o cliente esperava. Boa. Englobando o ecossistema de pré-atendimento com IA, eu acho que realmente agora só pré-atender o cliente é a lição de casa, mas fazer um remarketing, fazer uma gestão de prateleira, poder atualizar a tua base de imóveis através de uma inteligência artificial, isso te ajudou? Por que eu te pergunto isso? Ruim se apresentar a Disney, um imóvel para o cliente e adoçar aquele cliente, e aí depois aquele imóvel não está mais disponível ou está desatualizado e você entrega o parquinho do bairro. Então entre Disney e parquinho do bairro a gente tem que achar um meio termo. A gestão de prateleira te ajuda nesse sentido? Consegue deixar uma base minimamente mais atualizada? Francel, eu sempre teve muito cuidado com essa base já, né? Isso é verdade. Então, ajuda sem dúvida, achei uma inovação fantástica quando vocês apresentaram. Estamos começando a utilizar realmente e tem sido proveitoso, mas graças a muito esforço da equipe a gente já não tinha um número enorme de imóveis cadastrados, desatualizados. Então foi só um reforço num time que já estava indo bem, mas manteve ali um padrão de excelência na atualização da base. E uma agilidade também, né? Porque a partir do momento que você tira, em momentos de reclassificação, já tivemos que deixar 2, 3 pessoas fazendo isso. Cara. Então, a partir do momento que você pega uma para fazer alguns atendimentos pontuais específicos, porque ela está dando conta do resto, te traz uma tranquilidade. E te sobra tempo, né? É isso que é um ponto importante. Não é só atender o cliente, mas destravar o nosso tempo para tomar a atitude correta. Eu falo muito que a profissão do corretor de imóveis mudou. Falei agora há pouco e falo de novo. Colocar a melhor roupa. Chegar mais cedo na visita. Testar qual que é a chave que abre para o cara não ficar mostrando chave por chave na frente do cliente, mostrando que não sabe nada do imóvel. Tudo isso você pode ter de volta destravando o teu tempo, atendendo menos clientes que às vezes estão só pesquisando e dando um pouquinho mais de atenção para aquele cliente que realmente quer evoluir na tratativa, que está no momento de compra. Fora isso tudo, ainda tem aqueles relatórios que a Casa da Laís apresenta, que a Casa da Fran apresenta. E alguns desses relatórios norteiam algumas imobiliárias no tocante a qual captação eu vou fazer. Como que você vê a qualidade da captação? Se você chegou a medir isso na imobiliária, do tipo, eu demorava tanto tempo para vender um imóvel porque eu captava o que eu queria. E agora, conseguindo entender o que o cliente procura, o que ele conversa com a Laís e transformando isso em relatório, se te direciona um esforço de captação mais assertivo. Ou seja, eu vou captar um imóvel que eu sei que vai ter uma velocidade de venda porque eu tenho uma galera já procurando ele. Isso ajuda nessa gestão de captações? Ah, sem dúvida, né? Quem tem dados tem tudo, né? Aquela velha frase batida. Então a gente fica constantemente ali de olho o que tem sido mais procurado, qual é a nossa gestão de estoque daquele perfil de imóvel e constantemente o time comercial passando isso para os captadores para eles correrem atrás desse pão quente, como dizem. Cara, captação pãozinho, a gente fala bastante por aí. E você falou da frase de dados, a pessoa que me ensinou essa frase vai ouvir: dados comem opinião com farofa. Então assim, eu quero captar aquele imóvel. Calma, será que tem gente procurando aquele imóvel? Isso não vai te ajudar a comercializar ele mais rápido, ser mais pãozinho? Para quem não sabe, o pãozinho sai de hora em hora na padaria. Então a captação deveria ser comercializada na mesma velocidade. Nós falamos sobre... Ia falar alguma coisa? Não, uma maior felicidade quando me trazem ficha de captação para assinar a autorização é que fala, o cliente já está esperando o contrato. Já entrou e já está saindo. Já entrou e já foi mostrado. Você só me trouxe notícia boa hoje.
reclamações quase zeradas, e quando tem, você já sabe exatamente onde é a fonte para fazer um ajuste fino. 100% dos teus clientes atendidos. A tua conversão, que não é algo da IA, a IA só tem uma participação no início do processo, mas a tua conversão altíssima começa ali. Tudo isso leva a crer que uma imobiliária que parte para a inovação, que parte para a tecnologia, que entra na vanguarda da inteligência artificial, que trabalha com gestão de dados, ela performa melhor. Concorda? Sem dúvida. Agora, como que isso se reflete em experiência do cliente também? Então, quem me conhece sabe que eu apresentei alguns cases por aí, e às vezes não sabe se esse case é verdade ou não, acha que o Diego tá mentindo, contando lorota para vender, mas o Fábio é dono de um desses cases. E a verdade é o primeiro case desse tipo que ela esteve. Hoje já tem uma coleção. Então, partindo agora para a fase final, largando os números de lado, vamos falar um pouco de experiência, um pouco de como isso reflete de maneira positiva no cliente, no que ele leva para dentro da imobiliária. A famosa caixa de bombom. Conta para mim como é que rolou isso aí e como isso naquela época te ajudou a validar. Fala, poxa, se é assim é porque realmente a coisa está funcionando de maneira humanizada. Conta como é que rolou essa caixa de bombom lá na Franciose. Eu não lembro exatamente a data, mas foi bem no princípio, acho que tinha uns 2, 3 meses de... Por aí, você me contou Laís, no Cúpula Summit de 2024. De Laís, você devia ter uns 3 para 4 meses de Laís. 4 meses rodando a Laís, e o cliente chegou na imobiliária com uma caixa de bombons, que queria entregar para a Fran. Oi? A recepcionista, oi? Como assim? O que está acontecendo? Eu queria entregar, ela me atendeu muito bem, né? Foi muito educada. E isso eu acho que é a grande qualidade, acho que eu já compartilhei isso com você, inclusive. A reciprocidade que a Laís tem com o cliente, como ela... Reciprocidade em termos de linguagem, em velocidade de resposta. Se o cliente quer puxar papo, quer saber da cidade, ela faz a explicação. Se o cliente é mais objetivo, ela é mais objetiva. Então, até tem um outro caso que talvez você não saiba, já te conto. E aí ele apareceu na imobiliária realmente e queria presentear pelo ótimo atendimento que ele tinha tido. Isso, ele não tinha nem assinado o contrato ainda. Só pelo pré-atendimento. Pela qualidade do pré-atendimento do corretor, que tirou todas as dúvidas e tal. E elas falaram que a Fran não estava ali no momento para também não quebrar a expectativa. Não contar para a criança que o Papai Noel não existe. E receberam, e aí eu... Receberam a caixa de bombom. Receberam a caixa de bombom. Agora que você chegou na casa da Laís, você por acaso trouxe a caixa de bombom? Eu nem vi a caixa de bombom, que as minhas corretoras ficaram com ela lá. Show, quando foi não, entregue. é isso aí, cara. Mas você comentou agora que tem um outro caso que eu não sabia, agora eu fiquei curioso. Tivemos recentemente um cidadão que ficou cerca de 3 horas batendo papo, chamando a Laís para sair. Apaixonou. Começou procurando um imóvel porque ele tinha se separado. Ele já abriu o coração ali. E aí evoluiu para uma conversa de madrugada com fotos de um copo de uísque, eu solitário aqui conversando com você, Laís. Fran, no nosso caso. Sério? E a Fran foi super educada, Educada. Ela só não falou que é casada. e não deu o telefone para sair, embora ele tenha insistido para pegar o telefone pessoal algumas vezes. Isso para nós que trabalhamos no desenvolvimento da solução é muito gratificante. Porque eu sou um defensor do atendimento humanizado. Mas eu sei até onde o humano consegue ir. É insano você fazer um cara trabalhar 24 horas por dia, é impossível. E você ter uma tecnologia que tem esse tipo de humanização e consegue reter um cliente em qualquer condição, pode ter certeza que esse cara, depois desse desabafo dele, se ele não voltar a falar com a Fran, é porque às vezes ela deu um fora nele em alguma iniciativa que ele tomou ali. Mas ela retém esse cliente. Então, para nós que estamos desenvolvendo, talvez é o feedback mais valioso. Ele é valioso no tocante à experiência, mas teve um ponto que você falou que você tem um gestor da Laís lá dentro e que ele acompanha as conversas.
E às vezes o feedback negativo que você me traz, ou seja, poxa, ela deu uma erradinha aqui, ou isso aqui não está de acordo com a cultura, a gente não tinha pensado, vamos melhorar esse tipo de atendimento. Tem gente que não passa esse feedback porque tem medo de me frustrar, pelo contrário. É um presente que a Laís ganha um bombom do cliente, é um presente saber que esse cliente ficou retido num bate-papo informal, que ela consegue ter essa celeridade, ou seja, um jovem, mandar um emoji para ela, ela consegue mandar um emoji para ele e tal. Então assim, bate-papo bem gostoso, a gente podia ficar mais um tempão aqui conversando, mas eu acho que a gente conseguiu compartilhar o que é importante para o mercado, de alguma forma difundir que tecnologia, que inteligência artificial, que bons processos, que um gestor olhando por isso, secretaria de vendas, olha o tanto de coisa que a gente falou em pouco tempo, tudo isso influencia numa melhoria do mercado e do cliente que é atendido no final. Não, você falou que fica feliz com as críticas, né, com os pontos apontados. Eu acho que isso é a nossa obrigação, né, estando ali na operação e vendo o dia a dia. Já faz alguns anos que eu estou no mercado imobiliário, que a gente vai em eventos por aí, e você sempre ouve o pessoal reclamar um pouco de CRM, RP, que nunca tem um perfeito. Não acho que uma ferramenta de IA que apareceu há 2 anos vai estar perfeita, né? Então ela tem que ser validada constantemente e melhorada. Acho que a jornada é essa. Eu costumo dizer que a IA é um bolo que a gente não sabe exatamente quanto que a gente usa de cada ingrediente nele ainda. E esse feedback que vocês mandam é um presente porque a gente consegue ir ajustando isso e fazendo ela melhorar. E a gente não tem ideia de onde ela vai chegar, de o quanto ainda mais ela vai ajudar em cada transação dentro da imobiliária. Para quem não sabe, por trás das câmeras a gente tem uma galera ajudando, então eu vou pedir para o Anderson me passar um presente. Deixa eu até abrir espaço aqui. Fabião, você sabe a importância que você tem na Laís, a importância que você tem na Lastro como corporação. Então, eu fico muito feliz em te receber aqui na casa da Laís, de ser o episódio inaugural do nosso podcast Fala Laís, e para isso eu te entrego um presente para que você fique conectado ainda mais. Quer mostrar para a galera? Vira ele para a câmera aí, ver o que você ganhou. Muito bom. Bateria não vai faltar. Bateria não vai faltar e um fonezinho para manter aquela conversa sigilosa. Exatamente. Cara, obrigado demais pela moral. Sempre bem-vindo aqui. Pode deixar tua mensagem final aí pro teu time e pro mercado. Eu queria mandar um abraço e um agradecimento enorme pro meu time, que eu só tô aqui representando tudo que eles fazem lá em Itapetininga. Um grande abraço também pros meus amigos da BMI. Muito parceira nossa. Acabou não tocando, mas vocês também parceiros lá com a gente. É um prazer sempre que vocês participam dos nossos eventos. E é isso aí, pessoal. Só para quem não sabe, a BMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, é uma associação super séria no qual o Fábio faz parte da diretoria e a Laís tem a honra de participar de alguns encontros deles para levar nossa tecnologia para eles e também pegar muita opinião, mas máximo respeito pela BMI. Tamo junto sempre. Fábio, muito obrigado. Esse é o primeiro de muitos. Fica de olho nas nossas redes sociais, @lais.lastro, Spotify, YouTube, Apple Podcast, e não vale não deixar de falar isso. Aperta o sininho, compartilha, segue, tudo que você puder se inscreve nos nossos canais, porque sempre vai vir conteúdo de qualidade. Obrigado pela audiência de sempre, tamo junto e até a próxima, primeira de muitas. Valeu!